Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, Pastor Rosélio aqui falando. Meus irmãos, eu quero vos cumprimentar e dizer que na noite desse dia, são 19 horas e 58 minutos, nós damos início à terceira aula do curso de missionário da nossa Igreja Evangélica Assembleia de Deus, Templo da Glória. A sua sede está aqui no Barreiro, sua subsede está na Baixa da Banheira, as nossas demais igrejas na Irlanda e também na França, e o nosso trabalho social e missionário, evangelístico também na África. Meus irmãos, hoje nós vamos estar dando continuidade ao material didático que temos, que é o Manual Prático do Missionário, ok? Os alunos que são matriculados, esse curso é um curso fechado, que durante 1 mês e meio nós abrimos para os irmãos e irmãs se matricularem, e nós temos alguns poucos alunos que têm sido alunos fiéis, mas por motivo dessa questão de quarentena, nós decidimos, junto com toda a direção de núcleo e toda a diretoria do nosso núcleo, lembrando que o diretor do nosso núcleo é o nosso bispo primaz, Edmilson Ribeiro, que é o presidente da nossa igreja, o nosso coordenador é o pastor Jeová, que é o nosso co-pastor da Igreja da Baixa da Banheira, nossa subsede. A nossa secretária tesoureira é a nossa pastora Márcia, que é a esposa do pastor Schneider, que é o pastor local da subsede da Baixa da Banheira. E eu, por bondade e misericórdia de Deus, pastor Rosélio, vosso conservo, sou o professor monitor, né? E como também co-pastor da nossa igreja sede, cujo pastor da sede é o nosso bispo primaz, Edmilson Ribeiro, que é o nosso presidente. E também na condição de diretor acadêmico da nossa faietage. Então hoje nós estamos na terceira aula, uma aula importantíssima. Eu quero aqui conclamar e convocar os alunos e também todos que fazem parte dessa live. Você que não é um aluno, você está recebendo um brinde da parte do Espírito Santo por assistir essas aulas. É um núcleo fechado, mas sendo assim, através do Facebook da faietage, está se tornando público por enquanto, até que retorne às aulas presenciais no nosso templo sede. Meus irmãos, nós vamos aqui, depois dessa prédica inicial, depois que nós iniciamos essa introdução, nós vamos fazer uma oração ao nosso Deus para darmos início a essa aula. Oremos ao nosso Deus. Senhor nosso Deus e Pai, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, na Tua presença estamos. Deus, sabedores nós de que este lugar aqui agora é o santuário do Senhor. Nós sabemos, querido Espírito Santo, o Senhor está pronto a lançar a semente da Sua palavra, a revelação da Tua palavra ao coração que se abrir. Portanto, eterno e bondoso Deus, se conosco nesta terceira aula. Em nome de Jesus, abençoa cada aluno, cada, Senhor, internauta, cada um que vai participar dessa live, Senhor, seja onde for no Brasil, ou na Europa, ou fora da Europa. Meu Deus, que o Senhor possa estender, meu Deus, de uma forma poderosa, a revelação da Tua palavra. Que ao término da lição de hoje, saiamos daqui convictos, Senhor, da nossa responsabilidade de pregar o Evangelho a toda a criatura. É o que nós te pedimos agradecidos, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Meus irmãos, nós vamos abrir a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, no Evangelho segundo Lucas, capítulo de número 24, Evangelho segundo Lucas, capítulo de número 24, nós vamos ler a partir do versículo de número 44, Evangelho segundo Lucas, capítulo de número 24, a partir do versículo 44, que diz assim: E disse-lhes, são estas as palavras que vos disse, estando ainda convosco. Convinha que se cumprisse tudo o que de mim estava escrito na lei de Moisés, e nos profetas, e nos salmos. Então abriu-lhes o entendimento para compreender as Escrituras. E disse-lhes, assim está escrito, e assim convinha que o Cristo padecesse, e ao terceiro dia ressuscitasse dos mortos. E em seu nome se pregasse o arrependimento e a remissão dos pecados, em todas as nações, começando por Jerusalém. E dessas coisas vós sois testemunhas. E eis que sobre vós envio a promessa de meu Pai. Ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder.
Meus irmãos, ainda na sequência, mantenha a sua Bíblia aí marcada no Evangelho segundo escreveu Lucas, capítulo de número 24 que lemos, a partir do versículo 44 até o versículo 49, e abramos também o livro de Atos dos Apóstolos. O livro dos Atos dos Apóstolos é o único livro histórico do Novo Testamento. Então abramos Atos dos Apóstolos, capítulo de número 1 e versículo de número 1 também. E depois do versículo 1 do capítulo 1, nós vamos ler o versículo 8, que se faz muito interessante na aula de hoje, estas duas leituras aqui. Primeiro, como citar, Evangelho de Lucas, capítulo 24, versículos 44 a 49, e também Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 1 e 8, ok? Então, Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 1, diz assim: Fiz o primeiro tratado, ó Teófilo, acerca de tudo que Jesus começou não só a fazer, mas a ensinar. Também, o versículo de número 8 diz assim: Mas recebereis a virtude ou o poder do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Amém, meus irmãos? Já se faz presente na nossa live 5 irmãos. Glórias sejam dadas ao nosso Deus. Nosso irmão Pedro, que é aluno do nosso curso de missionário. A nossa irmã Glória já se faz presente. Também está entre nós nossa irmã Meire, que é membro da nossa igreja. Glórias sejam dadas ao nosso Deus e toda a sua casa aí. Deus seja louvado. Muito bem, vamos se chegando aí. Cadê os alunos? Cadê os alunos do nosso curso de missionário, da Faetade? Onde está? Os irmãos vão se achegando, vai dando glória a Deus. Quem está aí, vamos despertando. Você já sabe que o nosso bordão aqui é quem está aí. E a nossa palavra-chave da revelação é glória a Deus. Então, quando eu disser quem está aí, diga amém, diga glória a Deus, diga aleluia, fala alguma coisa para me saber que você está vivo, para me saber que você está assistindo, para que eu possa continuar aqui a live ensinando a palavra de Deus. Amém? Porque eu já disse, vou repetir, é muito importante dar glória a Deus. Muito bem, meus irmãos, os alunos que têm o seu livro-texto, que têm o seu manual prático do missionário, ok? Que os irmãos que se matricularam e têm o seu manual prático do missionário, abram na página de número 13. Os demais irmãos que não têm o manual, que não é um aluno, mas é aluno da palavra de Deus, também faz parte, a senhora, o senhor, que entrar aí e ver depois essa gravação aqui, faz parte da grande comissão. Todos os crentes, todos os servos de Deus, são servos de Deus que fazem parte da grande comissão, são missionários de uma forma geral para pregar o Evangelho. Eu também quero pedir aos irmãos para compartilhar essa live aí. Já que está público, né, a nossa sala de aula agora se estende. A nossa sala de aula não é mais uma sala de aula restrita, né, somente aos poucos alunos que temos. Agora olha o que Deus faz, né? Esse período de quarentena aí, a sala de aula está se tornando sala de aula pública, extensiva. Porque eu vejo da importância que é esse ensino da palavra de Deus. Eu sei que muitos irmãos gostariam de fazer esse curso, estar presente em sala de aula, e não foi possível por N motivos. Tenha convicção de que Deus abriu esse espaço para a senhora, para o senhor, para você, para que você também possa estar somando conosco, aprendendo a palavra de Deus. Então, fique ligadinho aí, dá glória a Deus, diga amém, dá aleluia, porque é muito importante nós glorificarmos a Deus. Muito bem, nós lemos aqui a carta magna, que é a palavra de Deus, no Evangelho segundo Lucas, capítulo de número 24, versículos 44 até o 49, dizendo Jesus, através do escritor Lucas, que era médico, era professor no Egito, ele deixou tudo aquilo, deixou a faculdade, deixou tudo aquilo, para que pudesse, se foi convertido, porque na verdade, segundo a história, diz que Lucas foi pesquisar para saber se os milagres de Cristo eram verdadeiros. E quando ele foi pesquisar, ele foi pego pelo Espírito Santo. E aí ele foi convertido pelo Espírito Santo. O Espírito Santo convenceu ele do seu pecado, da sua justiça e do seu juízo. Então, ele agora começa também a divulgar, pregar. Por isso é o grande evangelista Lucas que escreve, a partir do versículo 44, ele diz que o texto em que Jesus disse que as palavras que
ele estava dizendo, ainda estando com os discípulos, ele está dizendo isso aqui depois da ressurreição dos mortos. Então ele está lembrando os discípulos aquilo que ele já tinha dito, que tudo que estava escrito na Bíblia Sagrada do Antigo Testamento dos judeus, que era chamada em 3 partes para os judeus, era dividida a Bíblia do Antigo Testamento, era dividida em 3 para o judaísmo, os judeus. A lei de Moisés, os profetas e os salmos. Então, nessas 3 divisões, é o que está escrito em João capítulo 5, verso 39, quando Jesus ele falou para João, e João escreveu, o evangelista, o ancião, no Evangelho segundo João capítulo 5, verso 39, quando João escreveu, quando Jesus disse assim: examinais as Escrituras, porque cuidais ter nelas a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim. Jesus estava falando da Bíblia do Antigo Testamento ainda, porque não tínhamos ainda o cânon sagrado do Novo Testamento, a Bíblia do Novo Testamento. Então, já no Antigo Testamento, que era chamado para os judeus de lei de Moisés, profetas e também salmos, Jesus já estava lá dizendo que estava se cumprindo tudo aquilo que estava determinado acerca do seu ministério, acerca da sua vida, do sacrifício, da ressurreição e da salvação que ele haverá de trazer à humanidade. E no versículo de número 45, do capítulo de número 24 do Evangelho de Lucas, a Bíblia diz que então, veja bem como é importante, abriu-lhes o entendimento para compreender as Escrituras. Veja como é importante nesse curso de missionário que o servo e a serva de Deus, que quer fazer a obra da evangelização, que quer fazer missões, que quer ganhar almas perdidas, ou quer resgatar aqueles que se afastaram dos caminhos do Senhor, veja como é importante compreender as Escrituras. Na aula passada, nós aprendemos que o nosso manual básico para a evangelização é a Bíblia Sagrada. Se nós não compreendemos as Escrituras, não temos como pregar o Evangelho. Porque o Evangelho ele está composto e o conteúdo do Evangelho está na Escritura Sagrada. Então, veja bem como que só consegue realmente cumprir o chamado das missões, da evangelização mundial, aquele ou aquela que compreende, entende as Escrituras pelo poder do Espírito Santo. O versículo de número 46 diz que, e disse-lhes, assim está escrito, e assim convinha que o Cristo padecesse, e ao 3º dia ressuscitasse dos mortos. Ao versículo de número 47 do capítulo de número 24 de Lucas diz, e em seu nome, no nome de quem? De Jesus Cristo, se pregasse o arrependimento e a remissão dos pecados. Veja bem, qual é o cerne da pregação do missionário e da missionária, da igreja missionária. O nosso alvo não é pregar outra coisa, a não ser, primeiro, no nome de Jesus. Segundo, deve ser pregado qual o conteúdo da pregação. Deve-se pregar arrependimento e a remissão dos pecados. E essa pregação, diz a Bíblia aqui, que é em todas as nações, começando por Jerusalém. Amém? Muito bem, a paz do Senhor. Diácono Isaías atrasou um pouquinho junto aí com a nossa irmã querida Poliana, sua esposa. Mas amém, chegou a tempo. Vocês sabem que eu sou super pontual, né? Deu horário, estou começando. Mas glória a Deus. Nós estamos lendo aqui, para quem está chegando, Evangelho segundo Lucas, capítulo de número 24, versículos 44 até o 49. E nós lemos também Atos dos Apóstolos, que é um livro histórico, o único livro histórico do Novo Testamento, capítulo 1, versículo 1 e 8. E nós estamos aqui estudando a página de número 13, ok? A página de número 13 do nosso manual prático do missionário. Muito bem, eu estou aqui elucidando aos irmãos e explicando os versículos do capítulo de número 24 de Lucas. Agora o versículo de número 48 diz, e dessas coisas sois vós testemunhas. Outra coisa importante, outra coisa super importante, presbítero Luiz Romeira, a paz do Senhor está ligado, dá glória a Deus aí, diga aleluia, quem está aí, fala alguma coisa. Muito bem, presbítero. Perdoe, irmãos. Fique tranquilo, que essa constipação, como você já sabe, não tem nada aqui de Covid-19, nem 20, nem 21, não tem nada disso. Isso aqui é uma constipação que eu peguei muitos anos, de tanto trabalhar, né? Glória a Deus por isso. Trabalhar na friagem, mas glória a Deus, né? A Bíblia diz que a gente tem que dar glória por tudo. Muito bem, então vejam bem, que também um dos quesitos para fazer a obra missionária é ser testemunha. O que é uma testemunha?
Uma testemunha tem que ser alguém que viu e que ouviu. Se o servo de Deus e a serva de Deus nunca viu e nunca ouviu sobre o manifestar da presença de Deus, não tem uma experiência de salvação, não tem uma experiência com o Espírito Santo, automaticamente não tem como ser testemunha para pregar o Evangelho. Pode até ser uma testemunha teórica, mas nós temos que ter testemunhas na prática de vida, no modus vivendi, o modo de viver. Eu tenho que ter uma vida prática de testemunha de Cristo. Eu tenho que ver e ouvir o que Deus faz na minha vida em primeira instância e depois não do próximo, para que eu possa pregar. É aquela tônica que existe, meus irmãos. Mais uma vez, eu não posso falar se eu nunca ouvi. Né? Aí eu vou mais à frente do que o filósofo falou. Eu não posso testemunhar se eu não vi. Então só posso ser uma testemunha de Cristo se eu ver o poder de Deus e se eu ouvir a palavra de Deus e ela produzir fé em mim para a salvação. Versículo de número 49 do capítulo 24 de Lucas. E eis que sobre vós envio a promessa de meu Pai, disse Jesus. Ficai, porém, na cidade de Jerusalém, ele dizendo aos discípulos, até que do alto sejais revestidos de poder. Aí, nós vamos lá onde lemos. Atos capítulo 1, versículo 1 e 8, que eu quero resumir. Atos capítulo 1, versículo 1, no caso, o doutor Lucas, que também é escritor aqui de Atos dos Apóstolos, é o mesmo escritor do Evangelho segundo Lucas, é o mesmo escritor de Atos dos Apóstolos. O Lucas, o médico, ele escreve que ele estava escrevendo um tratado, um escrito, uma carta que é Atos dos Apóstolos, mas ele está lembrando que ele fez o primeiro tratado. Qual era o primeiro tratado? Evangelho segundo Lucas que lemos. Qual o segundo tratado? Atos dos Apóstolos. Quem era Teófilo? Teófilo era uma autoridade em Israel e que havia se convertido a Cristo. Então agora ele escreve esse tratado, direcionando essa liderança tão importante, mas não ficou somente na mão dessa liderança. O Evangelho de Lucas foi para toda a igreja e chegou até nós, no tempo odierno, no tempo atual. E ele diz uma coisa muito interessante do versículo 1, do capítulo 1, versículo 1 de Atos dos Apóstolos. Ele diz assim, acerca de tudo que Jesus começou não só a fazer, mas a ensinar. Outra questão da missão, das missões. Tem que fazer e tem que ensinar. Não tem como ensinar se não fazer. Para mim estar aqui falando com vocês, são mais de 25 anos fazendo para ensinar. Porque não tem como. Como que eu posso falar como evangelizar uma boca de fumo se eu nunca evangelizei? Ah, eu já evangelizei muito. Como que eu posso ensinar sobre como evangelizar um presídio se eu nunca fiz? Eu fui ministro de culto de presídio, muitos anos. Como que eu posso falar de evangelizar de casa em casa, o evangelismo urbano, se eu nunca fiz? Primeira coisa que eu fiz na minha vida quando adolescente foi evangelizar os meus vizinhos de casa em casa. Então Jesus nos dá o exemplo. Nós só podemos ensinar se aprender. Mas ele não só fazia, mas ele ensinava. Porque existem pessoas que ele é expert em fazer. Ele sabe fazer. Ela sabe pregar. Ele sabe ensinar, mas não sabe passar para os outros. Não sabe treinar outras pessoas. Esse curso de missionário é para isso. Seria muito incongruente. Seria muito impróbolo. Desculpa, irmãos, a afetação de voz por causa da constipação. Mas eu creio que os irmãos estão conseguindo me ouvir. Quem está me entendendo, diga glória a Deus aí, diga amém. Fala, estou te entendendo, pastor. Que aí eu vou conseguir saber se você está me entendendo. Por causa da afetação de voz. Fala alguma coisa aí. Enquanto isso, toma uma água aqui. Bem? Quem está me entendendo, diga, estou entendendo, pastor. Escreve aí. Escreve aí. É importante, a partir de hoje, que algumas coisas que eu disser, vocês repitam embaixo, porque o aprendizado, ele fixa muito pela questão do visual, ok? Do áudio e do visual também. Né? Muito bem. Só, irmão Pedro. Está conseguindo entender minha voz, né? Muito bem. Vai entendendo minha voz. Glória a Jesus. Ok. Então, meus irmãos, nós estamos aqui
Muito bem, irmã Glória. Você está conseguindo entender, né? Tá bom, diácono Isaías. Glória a Deus. Maravilha. Ok. Então observe que a missão ou as missões, lembre-se do que eu sempre falei para vocês. Aonde houver uma alma perdida, ali é um campo missionário. Ok? Repito, aonde houver uma alma perdida, ali é um campo missionário. No capítulo 1 de Atos, versículo 1, Jesus começou a fazer. E não só fazer, mas ele ensinava. Isso é muito interessante. Então, repito, por isso que existe o ensino da palavra de Deus. Por isso que existe o discipulado. É por isso que existe um curso como esse, o curso do missionário. E outra, vejam o que Jesus começou a fazer. Em Atos dos Apóstolos, vocês não vão encontrar a palavra amém. Por quê? Amém, assim seja, terminou, acabou. Porque Atos dos Apóstolos, na verdade, é o início da manifestação do poder de Deus para as missões. Então, observamos que no versículo de número 8 de Atos, capítulo 1, o texto confirma com o texto que lemos do Evangelho de Lucas, capítulo 24, versículo de número 49. Vamos repetir? Evangelho de Lucas, capítulo 24, versículo de número 49. É a mesma coisa de Atos, capítulo 1, versículo 8, que diz assim. Vejam bem, o versículo 49 de Evangelho de Lucas, capítulo 24. E eis que sobre vós envio a promessa de meu Pai. Ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Então nós já sabemos que Jesus, depois de ressurreto de entre os mortos, ele fica entre seus discípulos 40 dias. Paulo fala em 1 Coríntios, capítulo de número 15, que mais ou menos 500 irmãos viram o mestre ressurreto e estiveram com ele. Mas a congregação que ficou até Jesus ser assunto aos céus foi quase 120 crentes. Então, quando chega em Atos capítulo 1, verso 8, cumpre-se o que ele tinha dito em Evangelho de Lucas 24, 49. O cumprimento está aqui. Aí, quando chega, ele é assunto aos céus, 10 dias depois de Jesus ser assunto aos céus, cumpre-se Atos capítulo 2, a descida do Espírito Santo. Então, ele disse no versículo 8 que nós receberíamos poder, virtude, que havia de vir sobre os seus discípulos, e aí sim eles cumpririam aquilo que está em Lucas 24, versículo 48. Vejam bem como que o texto se concorda. Então, lá em Lucas 24, 48 diz, e dessas coisas sois vós testemunhas. E aí ele diz, aí vocês vão testemunhar o que vocês já viram e ouviram de mim. Tanto em Jerusalém, começando por Jerusalém. E lá em Lucas 24 ele disse, gente, começa pela cidade de Jerusalém, depois vai até os confins da terra. E aqui no versículo 8 ele concorda com isso. Então é por isso que eu fiz todo esse bojo, esse pano de fundo, para nós darmos continuidade ao que está escrito aqui no nosso manual prático do missionário. O nosso manual prático do missionário, na página de número 13, o ponto 2.4, fala o poder para a evangelização mundial. Meus irmãos, é somente através do poder do Espírito Santo que nós podemos fazer a obra missionária. Sem o poder do Espírito Santo não tem como fazer a obra de missões. Nós temos que lembrar disso aqui. Lembre-se, nós estamos tendo aqui um curso teórico, mas lembre que eu disse desde o início, antes de começar o curso, não é só teoria, tem que ter prática. E para ter prática é só pelo poder do Espírito Santo. Não é a minha retórica, não é a minha oratória. Não é a minha formação, não são os nossos canudos, nem o nosso anel de formatura. Mas é o poder do Espírito Santo. É a virtude do Espírito Santo. Porque a Bíblia diz que quem convence o homem, ou a humanidade, do pecado, da justiça e do juízo, é o Espírito Santo. Nós podemos pregar, nós podemos evangelizar, podemos até discipular. Mas se não for pelo poder do Espírito Santo, nada vai acontecer. Na página de número 14, nós temos uma análise exegética. Vejamos, senão, o que é uma exegese? Hermenêutica, preste bem atenção. É uma matéria
que existe na teologia, média, bacharel, licenciatura, mestrado, doutorado, é uma matéria, a hermenêutica, que a função dela é a ciência de interpretar os textos. A exegese faz parte da hermenêutica. A exegese é a interpretação do versículo em si. A hermenêutica interpreta o contexto por inteiro, os versículos por inteiro. Já a exegese, ela interpreta versículos em particular. E aqui na página 14, nós temos uma análise exegética do capítulo 28, segundo Mateus. Abramos lá a Bíblia. Mateus, capítulo 28, versículos 19 e 20. Por favor, abram a sua Bíblia. Quem tem Bíblia aí, diga glória a Deus. Sem Bíblia não dá para estudar. Ok? Evangelho segundo Mateus, capítulo de número 24, capítulo de número 28, perdão. Estou ainda memorizado, Lucas 24. Mateus, capítulo 28, versículo de número 19 e 20. O mesmo significado, a mesma mensagem, a mesma doutrina. Jesus repetia sempre as mesmas doutrinas para enfocar, para memorizar na mente do aluno. Diz assim o versículo 19 de Mateus 28. Portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Versículo de número 20. Ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. Aqui está o testemunho, gente. Aqui está o testemunho. Esse guardar todas as coisas que vos tenho mandado. E eis que eu, disse Jesus, estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém? Assim seja. Olha que coisa maravilhosa. É isso que me anima em todos esses anos, falando de Jesus, contando a história da cruz, pregando o Evangelho, ensinando os crentes. É isso que ainda me dá força motriz pelo poder do Espírito a continuar. É que Jesus prometeu que estaria conosco nessa empreitada tão importante, que a Bíblia diz que até os santos anjos queriam pregar, mas Deus não os permitiu e concedeu a nós, filhos dos homens, essa honra de pregar o Evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E ele diz que nós temos que, portanto, ide imperativo, o mesmo ide pregar o Evangelho, também é o ide ensinai. Não é somente o ide pregai, essa é a análise exegética, da exegese do texto. Jesus não está falando apenas para pregar. Vamos fazer então essa análise exegética, esse esmiuçado versículo. É isso que eu estou fazendo com vocês aqui agora. Vejam bem. Ele diz, portanto, ide. Nós estamos acostumados com Marcos, né? Capítulo de número 15, capítulo 16, Evangelho de Marcos, se não vejamos, Evangelho segundo Marcos, capítulo de número 16, versículo 15, que diz, e disse-lhes, ide por todo mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Agora, voltando em Mateus 28, versículo número 19, ele também fala ide, mas agora ele fala, não é só para pregar não. Olha a exegese, é para ensinar todas as nações. Como? Batiza eles em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Meus irmãos, que coisa maravilhosa. No original grego, estes versículos são assim, né? Em grego, por eutentes on mateutersat, é uma linguagem grega, é uma palavra que tem um significado muito interessante. Você que está aí com o seu manual prático do missionário, a palavra significa deveis ir. Significado do grego, deveis ir. Ou ide. Ok? Note o imperativo dessa palavra. É uma ordem dada pelo Senhor Jesus. A outra palavra diz que, portanto, ou pois. Isso quer dizer, deveis ir. Portanto, deveis ir. É uma linguagem bem portuguesa de Portugal, pois, ora pois. E veja que a outra palavra em grego, fazei discípulos ou seguidores ou aprendizes, que também é um imperativo.
no grego. Essas palavras, porque o Novo Testamento foi escrito em grego, meus irmãos. Não tem como interpretar a Bíblia do Novo Testamento ou do Antigo com um dicionário, né? Um dicionário simples, tem que ser um dicionário que remete à linguagem mais antiga, aquilo que chegamos. Claro que a Bíblia foi traduzida no nosso idioma, português Brasil, português Portugal, mas é muito importante que, lembra que eu disse no início como estudar esse manual prático do missionário, e eu vou além como estudar a Bíblia Sagrada. Nesses mais de 20 anos ensinando teologia, eu incentivo sempre aos irmãos, aos crentes, aos alunos, a nunca ficar preso somente a um dicionário Aurélio português. A Bíblia não foi escrita em português, foi escrita em grego. E foi escrito no Antigo Testamento em hebraico. Então nós precisamos de parte delas no Antigo Testamento em aramaico. Então o Novo Testamento é grego e o significado é muito interessante, é muito além daquilo que lemos quando fazemos uma leitura da Palavra de Deus, devocional, em casa ou no templo. Que nós dizemos, irmãos, nós temos que pregar. Irmão, vamos fazer um núcleo de discipulado. Não, é uma ordem. A exegese do texto é essa. Jesus deu uma ordem. Eu entendi essa ordem com 15 anos de idade. Eu não precisei que pastor de igreja, pastor presidente, dirigente de congregação, líder de departamento falasse para mim que deveria pregar o evangelho. A Bíblia já ordenou pregar o evangelho. Nós temos que despertar para essas coisas. Nós não precisamos de forma alguma, irmãos, fazer alarido da pregação do evangelho. É um compromisso de cada crente pregar a palavra de Deus, meus irmãos. A paz do Senhor para o irmão Josué Moreira. Glória a Deus. Seja bem-vindo, meu irmão, na nossa live. Meus irmãos, então observemos que essa análise exegética nos chama a atenção. Nós não podemos ficar esperando uma ordem ministerial local ou campal do campo do ministério que estamos, falar, irmãos, agora vocês devem levantar e pregar o evangelho. Por favor. Esse imperativo quem deu ordem foi o mestre, é o Senhor Jesus. Independente de quem seja o crente, tem um compromisso. Eu repito, volto sempre a pregar nesses últimos 10 anos. Todos os crentes têm um ministério sacerdotal. Todos os crentes têm um ministério intercessor. Não é só para o clero, não é só para o ministério. Eu me lembro, meus irmãos, é importante ouvir esse testemunho que eu vou lhes contar agora, de um missionário conhecido meu, particular do Brasil. Servo de Deus, um homem de Deus. Se não me falha a memória, já dormiu no Senhor. Ele, na sua simplicidade, pregava o evangelho e ganhava muitas almas para Jesus. Mas ele, irmãos, na sua simplicidade, ele escrevia num caderno a quantidade de almas que ele ganhava. Mas só que aquilo ali já cresceu no seu coração uma soberba. Temos cuidado com a soberba de quando pregamos o evangelho. Temos cuidado com isso. Ó, irmãos, ganhei tantas almas para Jesus. Ó, irmãos, fiz tanta coisa para a obra de missões. É Jesus. Jesus já deu essa ordem. É para todos nós. Mas esse irmão, esse missionário, que era um autêntico missionário, servo de Deus fiel, um certo dia o seu coração se inchou. Ele ficou soberbo, porque ele ganhava muitas almas mesmo para Jesus. Isso era uma bênção. Era um exemplo para todos nós. Aquele irmão já ancião, um grande ganhador de almas. Mas o seu coração se ensoberbeceu. E ele achou que ele era mais crente do que todos, porque era o maior ganhador de almas que se conhecia ali. Até que Jesus levantou uma profetisa, uma serva de Deus, disse para ele, meu servo, cabe a você ganhar as almas. Quem vai contar as almas sou eu, o Senhor. Lembre-se disso. Então, o nosso dever é ir. O nosso dever é pregar. O nosso dever, o nosso compromisso é ensinar, é discipular e batizar em almas. A contagem fica com Jesus. Claro que todos nós ganhamos honra por fazer a obra missionária, ok? Mas toda a glória e toda a honra é a Jesus. Nós somente somos servos. E muitas das vezes, 100%, servos inúteis ainda. Porque fazemos apenas o que mandaram a gente fazer. Que a partir dessa noite, sejamos servos úteis. Façamos além. Façamos um pouco além. Muito bem. Então nós vimos aqui, na página de número 14, a análise exegética do texto de Mateus 28, verso 19 e 20, das palavras em grego, os significados. A primeira significa que Jesus disse, devem ir.
devem ir. Amém, irmã Poliana? Glória a Deus. É a verdade da palavra de Deus, né? Eu ainda sou aquele profeta que prega o que está escrito, né? Porque tem alguns pregadores que pregam, alguns missionários que pregam segundo a revista, segundo o jornal. Eu prego segundo diz a Bíblia. Diz a Bíblia, né? Diz a Bíblia, a palavra de Deus. Outra palavra interessante é uma palavra em grego que é uma palavra até engraçada, mas é uma palavra em grego, que é pantá, e o traço tá. Pantá, tá. Diz, o significado dessa palavra, que todos devem ir. Então, quando a senhora ou o senhor estiver falando para a igreja o compromisso de pregar o evangelho, diga pan, tantá. Significa em grego isso. Todos devem pregar. Repito, não é só pastor, não é só pregador, não é só cantor. Todos, desde o primeiro dia que aceita Jesus como Salvador, fazem parte da grande comissão. São testemunhas. A primeira testemunha da pessoa que aceita Jesus é que Jesus redimiu e perdoou seus pecados. Já é testemunha. Ela já é uma testemunha e já pode pregar o evangelho. Agora, de certo que vai vir um discipulado para batizar em águas, mas ela já é uma testemunha. Ela já pode contar o seu testemunho de que Jesus a perdoou, salvou e pode perdoar e salvar outras pessoas também. Muito bem. A página de número 15, meus irmãos. Vamos avançando no estudo. São 20 horas e 34 minutos. Bem? Na live passada nós tivemos uma aula de 1 hora e 37. Nós vamos reduzir essa aula para 1 hora e 10, 1 hora e 15. Nós vamos passar. Página de número 15. O ponto de número 2.6. Quem tem o seu manual prático do missionário. Quem tem o seu manual prático do missionário. Página de número 15. Por favor, página de número 15. Glória a Deus. Aleluia. 2.6. A diferença entre missão centrípeta e missão centrífuga. São palavras eruditas, né? Palavras um pouco difíceis. Então vamos decodificar ou descodificar essas duas palavras aqui. O que é missão centrípeta? Aqui nós temos um exemplo. Israel devia ser como um imã e atrair para Deus os outros povos e nações. Os filhos de Israel deviam ser sacerdotes santos, que revelassem Jeová, o único Deus verdadeiro, a todas as nações, e mediadores que levassem a Deus. Em outras palavras, os povos deveriam se convergir a Israel para conhecerem o seu Deus. A natureza da missão de Israel era centrípeta. Aí nós temos aqui um quadro, que quem tem aí o seu manual prático do missionário tem. As nações em volta de Israel, veja se os senhores conseguem contemplar. Muito bem. As nações em volta de Israel. Qual era a função de Israel? Centrípeta é atrair a si. É para dentro. Ok? Essa era a função da agência missionária que Deus tinha instituído na terra, chamada Israel. Mas nós sabemos que Israel errou nisso. Paulo escreve aos Romanos: por um deslize do povo judeu, a salvação veio a todos os gentios. Mas o interessante é que não foi somente a salvação, foi a responsabilidade de espalhar o evangelho. A missão centrípeta era para Israel atrair todas as nações. Deus já tinha chamado Abraão lá em Gênesis, no livro dos princípios. Quando ele atraiu e chamou Abrão, em primeira instância, depois Abraão mudando o seu nome, ele profetizou para Abraão, dizendo que todas as nações da terra seriam benditas na família de Abraão. Era nesse sentido. A função da nação israelita, os descendentes de Abraão, era atrair todos os povos. Israel era para ser testemunha singular, prioritária, para que todos os povos aceitassem o Messias, o Salvador do mundo. Mas eles deslizaram nisso. É o que está escrito em João, Evangelho segundo João, capítulo 1,
versículo que nós lemos na aula passada, versículo 11, meus irmãos. Veio para o que era seu e os seus não receberam. Então o Messias, o Cristo, o Jesus histórico e o Cristo Salvador, veio para o que eram os seus, os israelitas e os judeus, e eles não receberam. Então, agora se torna a missão centrífuga. Vamos observar? A igreja também tem um chamado para o ministério sacerdotal. É o que eu estou pregando todos esses anos. Porque, irmãos, existem alguns líderes no Brasil e no mundo que têm medo de ensinar a igreja que a igreja também tem um ministério sacerdotal. Porque tem medo de perder sua posição. Pelo contrário. A Bíblia diz que na igreja tem dons ministeriais que são indicativos da mão, apóstolo, profeta, evangelista, pastores e doutores ou mestres. Tá? Em Efésios capítulo 4, versículo 11. E em 1 Coríntios capítulo 12, está lá a galeria de vários dons espirituais da igreja. Então os dons espirituais e ministeriais é para toda a igreja. Agora, existem aqueles que têm chamadas específicas. Alguns são chamados para apóstolos, outros são chamados para profetas, outros são evangelistas, dom ministerial, não é cargo. Outros são chamados para pastores, dom ministerial, não é cargo. E outros são chamados para mestres ou doutores da palavra pelo poder do Espírito Santo. Não é uma formação de uma faculdade, é uma formação da faculdade celestial. São mestres, têm um dom da ciência da palavra de Deus, receberam a unção do Espírito para revelar os segredos da Escritura. Então existem alguns que têm dons específicos, mas toda a igreja, quando se trata para pregar o Evangelho, toda a igreja foi chamada. Então a missão, o ministério sacerdotal, 2 Coríntios capítulo 5, versículos 16 a 19, 1 Pedro capítulo 2, versículo 9 e 10. Contudo, a natureza da missão da igreja é centrífuga. Diferentemente de Israel, não se requer da igreja que esteja parada, quieta, simplesmente para atrair alguém. Enquanto Israel era centrípeta, só com o seu modus vivendi, com a obediência às leis, aos estatutos e aos mandamentos, Israel deveria ser o povo que atraía todas as outras nações pelo seu modo de vida de obedecer à lei de Deus e ser testemunha do Senhor Jeová e ser aquela que detinha o mistério da revelação do Cristo, do Messias, o Salvador do mundo. Centrípeta. Israel não precisava ter muito esforço. Somente eles estando na terra até hoje. Só falar que Israel está na terra já é um atrativo para o mundo inteiro. A nação de Israel até hoje é um atrativo para o mundo inteiro. Todas as nações da terra estão de olho em Israel. Ainda é centrípeta. Mas naquele tempo, antes deles rejeitarem o Cristo, o Messias, o Jesus Cristo, eles tinham um efeito maior. Já a igreja do Senhor não foi chamada para ficar parada, só dando testemunho sem fazer nada. Porque existe vários tipos de testemunho. Eu acho que vocês não querem, não. Vocês não querem. Será que vocês vão suportar? Será que vocês vão suportar o que eu vou falar? Quem está aí, diga glória a Deus. Quem está aí recebendo a revelação, diga aleluia, fala alguma coisa. Pastor Genildo Santos chegou aí, glória a Deus. Quem quer receber mais revelação do Espírito Santo vai dando glória, porque se você não der glória, a revelação não vem, meus filhos. Tem que dar glória a Deus, diga aleluia, fala alguma coisa, mostra que está vivo aí. Então, para ser testemunha, a palavra-chave da lição de hoje é testemunha. O módulo que estamos aprendendo, que nós iniciamos aqui na aula passada, é o módulo de número 2, ok? A Bíblia e missões. Nós aprendemos sobre a Bíblia na evangelização, aprendemos sobre o mandato da evangelização mundial, 2.3, a mensagem da evangelização mundial, 2.4, o poder para a evangelização mundial, 2.5, análise exegética, e agora 2.6, diferença entre missão centrípeta e missão centrífuga, página de número 15. E aí? Como é que vai ser? Glória a Deus? Então, veja bem, como então que eu vou ser testemunha? Israel era testemunha na sua missão centrípeta, parado. Só o testemunho de vida. Só obedecendo a lei de Deus.
só mostrando Jeová e o poder de Deus através da própria vida israelita para o mundo. A igreja não foi chamada para ficar parada. A igreja tem a missão centrífuga. Que missão é essa? Requer-se que vá a outras gentes. Saia. Por isso que é a palavra eclésia. A palavra eclésia. Chamados para fora. Nós não somos chamados para dentro. Centrípeta. Tá? Ok? Nós somos chamados para fora. É para sair. Nós continuamos atraindo, mas saindo para fora. Indo a outras gentes. E as ganhe para Cristo. Depois de ganhas, estas, por sua vez, devem formar extensões da igreja em seu próprio país. E, meus irmãos, deixa eu só falar uma outra coisa aqui. No campo missionário, deixa eu só reforçar uma coisa aqui. No campo missionário não existe bandeira de igreja. Não existe. Claro, nós temos as nossas igrejas locais. Quando nós pregamos o evangelho e ganhamos uma alma, nós damos o endereço da igreja local que temos, para que possamos cuidar dessa pessoa, discipular essa pessoa, visitá-la, trabalhar com ela no discipulado até levar o santo batismo pelo Pai, Filho e Espírito Santo em águas batismais para arrependimento de pecados. Só que, se essa pessoa não pode vir na igreja que eu sou pastor, na igreja que eu sou crente, essa alma não é minha. Essa alma pertence a Jesus. A nossa função de pregar o evangelho é somente de apresentar a Cristo. Se essa pessoa não pode vir na minha igreja, ela vai numa igreja mais próxima da sua casa. Nós não somos donos de alma, não. Não somos donos de pessoas, não. As pessoas vão para onde quer. São voluntários. Sabia disso? Que muitas das vezes o pregador ou a igreja diz assim, essas almas são minhas, ninguém é dono de alma nenhuma. Quem é dono de alma se chama Jesus de Nazaré. Nós somos... A Bíblia diz, Espírito Santo me lembrou aqui. Espírito Santo maravilhoso, meu amigo de tantos anos, meu amigo Espírito Santo me lembrou. A Bíblia diz que o semeador saiu a semear. A parábola do semeador, meus irmãos. A função nossa é semear. E a semente é o quê? É a palavra de Deus, meus irmãos. A Bíblia diz que o semeador saiu a semear. Veja se ele escolheu terra. Ele não escolheu. Vocês podem suportar essa revelação? Pode suportar? Eu vou falar, hein? Eu vou falar. O semeador, o pregador, o missionário, a igreja que prega o evangelho, não escolhe terra para semear a palavra. Ou os corações. Nós não selecionamos pessoas para pregar, para evangelizar. Nós pregamos a todas as pessoas. Não importa quem seja a pessoa. Não importa a sua nacionalidade. Não importa a sua tribo, língua, nação. Não importa o seu conhecimento filosófico. Não importa. Não importa se ela vai acreditar ou não. A Bíblia diz, o semeador saiu a semear. A semente é a palavra. Nossa função é semear. Aí a Bíblia diz que a semente, uma semente caiu em terra pedregosa. A outra semente caiu à beira do caminho. A outra semente caiu onde tinha espinhos. E não frutificaram. Não frutificaram. Não conseguiram viver. Não conseguiram vingar. É uma linguagem da roça. Mas teve uma que caiu numa terra boa. E essa sim, deu crescimento a 30, 60 e a 100. Essa explicação de 30, 60 e 100, próximas aulas. Guarda a revelação aí, que senão vocês vão beber tudo, vão comer tudo. Tem que ser sal, tem que sentir sede. Vou dar tudo também não. Ok? Então, a semeadura, o mínimo que a semeadura tem que produzir é 30, meus irmãos. Ué. O médio é 60. O máximo é 100. 100%. 30%. Já estou dando a revelação. 30%, 60% e 100%. 30 vezes, 60 vezes, 100 vezes mais. Isso quer dizer que um crente, ele pode evangelizar e ganhar 100 pessoas no mínimo. No máximo, perdão. No mínimo 30. Você pode ganhar no mínimo 30 almas. Mínimo. Mínimo 30 almas. No máximo 100. Mas tem gente que consegue ganhar mais. Este número não é um número fixo. Tem gente que pode ganhar uma alma e ainda ganhar galardão no céu. Tem gente que pode ganhar 1000 almas
Mas se não se tiver bem diante de Deus, as 1000 almas vão para o céu e o ganhador das 1000 almas vai para o inferno. É o que Paulo falou para Timóteo. 4:16 de 1 Timóteo, capítulo 4, verso 16. Timóteo, tem cuidado de ti mesmo e da doutrina, porque fazendo assim, salvará tanto a ti mesmo quanto aos que te ouvem, Timóteo. Ah, meus irmãos, a nosso compromisso de pregar o evangelho é sair para fora. Os templos, as reuniões, seja no templo ou nos lares, que eu amo, esse período em que estamos vivendo agora, nós estamos simplesmente retornando ao início da igreja, meus irmãos. Não tem nada de mais nisso. A igreja primitiva trabalhava de casa em casa. Não tínhamos templos. Era de casa em casa. E a igreja crescia. Paulo diz que na sua época, todo mundo da época de Paulo foi evangelizado com a igreja nas casas, meus irmãos. Nos lares. Entre famílias. Veja só. Atos dos Apóstolos narra a história da igreja de 30 anos da história da igreja. 30 anos. Em 30 anos. Repito o que já tenho falado nas outras aulas passadas, porque tem gente que não ouviu, e quem ouviu talvez esqueceu, eu vou lembrar, senhora, senhor, você. Só o apóstolo Paulo, com a sua pequena equipa de missões, conseguiu, só Paulo, só o ministério apostólico de Paulo, evangelizar 32 países, 54 cidades e 9 ilhas. Ah, só Paulo e sua pequena equipa. Imagine o que fizeram os outros crentes. Agora vejam bem, senhores. Jesus deu uma ordem. Isso aqui é muito sério. Isso aqui é muito sério. E eu tremo com isso aqui. Eu tremo com essa situação. Jesus deu uma ordem. Vocês vão ficar em Jerusalém até que do alto sejais revestidos de poder. Ora, meus irmãos, Evangelho segundo Lucas, capítulo 24, verso de número 48 e 49. Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 8. Atos dos Apóstolos, capítulo número 2. Nós pregamos isso, nós cantamos isso. Olha, irmãos, vamos esperar em Jerusalém até ser revestido de poder, porque nós seremos revestidos de poder até que do alto o Senhor manda poder e a gente vai pregar. Mentira. Porque nós gostamos das reuniões centrípetas. Nós gostamos, é cômodo ficar no templo, é cômodo ficar dentro das casas, é cômodo, é bom, não é ruim não, é bom ficar paradinho. Nós estamos confundindo a nossa missão centrífuga, igreja, com a missão centrípeta de Israel. Quem ficava parado, quem tinha que ficar parado e atrair os outros era Israel. A igreja não, a igreja avança. Por isso que Jesus disse, as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Não está falando de uma igreja que fica na defensiva. Está falando de uma igreja que vai para o ataque. Uma igreja que avança. Como que uma porta vai existir? A porta vem em cima de mim? É eu que vou em cima da porta. Meu sobrinho querido, Hudson Esperedião, lá do Brasil, Cachoeiro, Itapemirim, Espírito Santo. Meu sobrinho, glória a Deus. Que bênção, meu filho. Deus abençoe você e sua esposa aí. Então, não vamos confundir. Porque esse problema aconteceu com Israel. Não cumpriram nem a missão de ficar parado e atrair. Porque Israel, em vez de ser testemunha, de atrair as pessoas, começaram a ser atraídos pelos deuses e os costumes dos outros povos, das outras gentes. E não puderam cumprir a função de testemunhas para atrair as nações para Cristo e para o Senhor Jeová. Igreja do Senhor, do início da igreja primitiva, talvez vocês nunca ouviram um pastor, um mestre, mas eu vou falar tudo. Tem muita gente escondendo o segredo do início da igreja primitiva. E está tudo aqui na Bíblia Sagrada, gente. A Bíblia é o único livro que ela é imparcial. A Bíblia não passa a mão na cabeça de ninguém. A Bíblia diz que Deus não poupou nem a seu filho. Você acha que ele vai poupar a gente? Ah, mas nós estamos muito enganados. Ah, mas nós estamos muito enganados, meus irmãos. Se Deus não poupou ao filho dele, vai poupar nós? Não vai. Veja bem, os senhores, que Jesus como homem, no Getsemane disse, Pai, se possível, passa de mim esse cálice. A pergunta aqui fica, foi possível? Foi não. Ele teve que morrer na cruz. Tinha que cumprir. Israel
pagou duramente o preço, foram corrigidos. Irmã Kaline, nossa diretora administrativa da nossa Faetade, glória a Deus, Deus abençoe, esposa do pastor Genildo. Meus irmãos, o povo pagou um duro preço nos 70 anos do cativeiro babilônico, porque não cumpriram a função de testemunha. Agora, vamos para a Bíblia? Vem para a Bíblia. Vem para os apóstolos. Observe o que aconteceu com a igreja primitiva, que receberam poder, receberam unção. No dia do Pentecostes, nossa, nós gostamos muito de pregar. Olha, nós somos pentecostais. Eu sei que entre nós talvez tem irmãos nos assistindo de igrejas históricas, de igrejas tradicionais, mas a maioria dos que estão nos assistindo são de igrejas pentecostais ou neopentecostais, que crê na atualidade dos dons do Espírito Santo e do batismo com o Espírito Santo com evidência das línguas. Mas aqui está. Nós hoje, no tempo odierno, no tempo atual, nós estamos cometendo o mesmo erro da igreja primitiva. Pergunta aí, escreve, eu só vou responder se você escrever aí. Qual é o erro, pastor? Se vocês não escreverem, eu não vou responder. Pronto, a revelação não vai vir. Escreve aí, qual é o erro, pastor, que a igreja primitiva cometeu e que a igreja atual está cometendo? Escreve aí. Vou ficar esperando, vou tomar aqui. Escreve aí. Vou dar vocês escreverem. Qual é o erro? Enquanto isso, vou tomar água. Qual? Eu só vou responder só para a irmã Poliana, esposa do diácono Isaías. Só ela perguntou. Eu vou responder ela no privado, então. No particular. Só no zap dos dois. Meu sobrinho também está perguntando lá do Brasil. Quem mais vai perguntar? É revelação. Vocês querem chave de revelação de graça assim? Ué, não é assim não. Eu estou 30 anos da minha vida para dar a chave assim fácil? Não é assim. Deixa eu falar qual é o erro. O erro da igreja primitiva e que está acontecendo hoje, na igreja centrífuga, é ficar dentro de Jerusalém. É ficar estagnado dentro da igreja local. Isso, irmão Pedro. Fica parado dentro da igreja local para você ver. Porque a igreja primitiva recebeu poder, recebeu unção. Olha, Pedro até pregou. E não foi 3.000 não, foi quase 3.000, está escrito. Quase 3.000 almas. Quase 3.000 almas se converteram. Na outra pregação, irmã Glória, para a senhora também que está perguntando qual é o erro, pregaram e quase 5.000 se converteram. Interessante. Só que houve um probleminha. Dos apóstolos. Capítulo 4, Pedro e João perante Sinédrio. Mas veja que está todo mundo parado em Jerusalém. Já receberam o poder, já receberam, pastor Genildo, a unção, para o senhor que está perguntando também qual é o erro. Já estão cheios da unção. Olha que coisa maravilhosa. No capítulo 5, onde eles estão? Em Jerusalém. No capítulo 6, eles estão em Jerusalém instituindo o diácono para resolver problema no local de igreja. Perfeito, tudo bem. No capítulo 7, eles continuam em Jerusalém. No capítulo 8, já muda a situação. Já muda a situação. O capítulo 8 de Atos dos Apóstolos já começa a mudar, irmã Kaline. Já começa a mudar. O erro é: receberam unção, receberam poder, receberam autoridade, receberam virtude do Espírito Santo, dons espirituais, dons ministeriais. Ninguém era mais crente que aqueles crentes da igreja primitiva. Até hoje, nós almejamos copiá-los. Só que um erro que nós também estamos copiando eles. Recebemos poder e unção e ficamos parados em Jerusalém, dentro do templo. Sabe o que aconteceu? Vontade permissiva de Deus. E também Saulo, capítulo 8 de Atos dos Apóstolos, consentiu na morte de Estevão. Consentiu na morte de Estevão. Tá vendo, meus irmãos?
Aí daqui em diante, vocês vão começar a ver a igreja se movimentando. Precisou de perseguição, precisou de ser o primeiro diácono, que na verdade era um diácono com o dom de apóstolo. Tinha 2 diáconos da igreja primitiva, de Atos 6, dos apóstolos, de Atos dos Apóstolos, que tinham um cargo de diácono, mas o dom era de apóstolo. E agora Filipe. Então vejamos que a igreja primitiva cometeu esse erro. Veja que a função de Israel como igreja no Antigo Testamento, eu vou colocar aqui o gráfico para vocês observarem. Olha aí. Está ao contrário por causa da tela, né, da câmera. Era atrair. Já a função de Israel, da igreja, perdão, é ir. Então o que a igreja fez? A igreja ficou. A igreja gostou de ser centrípeta, de ficar paradinha. Então Deus foi e permitiu uma grande perseguição. Ninguém estava em pecado, já tinha avivamento, não precisava de perseguição para ter avivamento. Deixa eu corrigir outro erro exegético aqui. Deixa eu corrigir outro erro de alguns que são teólogos de plantão, que não entendem nada de missiologia, não tem a unção do Espírito para falar sobre esse assunto. Olha, irmãos, tem que ter perseguição para acontecer o avivamento. A igreja já está avivada aqui, meu irmão. A igreja estava cheia de poder de unção. É porque quando Deus dá uma ordem é para ser obedecida. Ele não falou, Jesus não disse, vocês só vão ficar em Jerusalém até que sejais revestidos de poder. Depois vocês saem. Eles ficaram. Então a perseguição veio. Vocês vão ler, não dá para ler agora, mas Atos dos Apóstolos, no capítulo 7 em diante, diz assim: e por causa da perseguição a Estevão e a Tiago, os crentes saíram de Jerusalém, somente com exceção dos apóstolos e dos anciãos, que eram os presbíteros, porque a palavra presbítero no original grego significa velho, ancião, experiente. Isso é presbítero, biblicamente falando. Então somente as lideranças que ficaram em Jerusalém. E outra, deixa eu falar uma coisa aqui maravilhosa, para você que não tem cargo nenhum local da igreja, para você dar muito glória a Deus. A igreja primitiva que espalhou o evangelho para o mundo não foi o clero, não foi os de patente ministerial, foram os leigos da igreja, foram os membros comuns. Na sua maioria, as igrejas que foram plantadas em outras nações e outros povos, as missões que foram feitas em outros povos, sempre foi pelos leigos. Isso não tira de nós, do ministério do clero, a responsabilidade de sermos também da infantaria. Porque tem líder que ele diz assim: olha, irmãos, eu só administro, eu só ensino, eu não vou na linha de frente. Tem que ir na linha de frente. Tem que ir na linha de frente. Eu sou artilheiro, eu sou aquele que dou cobertura para quem vai na linha de frente, mas eu também sou infante. Eu também sou da infantaria, eu também vou na linha de frente, também vou na linha de frente. Uai, nesse caso aqui foi específico porque a igreja central, a igreja sede mundial, estava em Jerusalém e a liderança ficou ali. Mas só assim para a igreja cumprir a sua missão de espalhar o evangelho para o mundo inteiro. Irmãos, está acontecendo a mesma coisa hoje. Nós estamos tão acomodados. Em qualquer nação da terra, a grande maioria dos crentes, a grande maioria, não estou dizendo os senhores, mas a grande maioria está acomodada. Nós vamos aos nossos templos, aos nossos cultos locais. É tanta unção, é tanto avivamento, é tanto poder, língua estranha, profecia, dons espirituais, ministeriais. Mas pergunta quem é que está indo nos valados. Quem está indo de porta em porta? Quem está batendo nas casas? Quem está criando estratégia, no caso da Portugal que estamos, criando estratégia para conseguir entrar na casa dos portugueses? Quem é que está criando? Nós gostamos de evangelizar e visitar os crentes. Perdão, meus irmãos, tá?
Nós gostamos muito de evangelizar os crentes, mas nós não gostamos de pregar para os perdidos pecadores. A obrigação da igreja não é pregar para crente. Crente, nós ensinamos, nós discipulamos, nós treinamos, como estamos fazendo aqui. Nós pregamos o evangelho de Cristo, arrependimento e perdão dos pecados, para os perdidos pecadores. Nosso objetivo aqui em Portugal não é ficar nos nossos templos locais, ou aí no Brasil, onde estiver me assistindo, receber unção, poder, poxa, o pastor trouxe um estudo gostoso. Aquele pregador trouxe uma mensagem que, nossa, eu não sei se o céu desceu ou se a igreja subiu. Que culto glorioso, que unção, que poder. Olha, eu estou cheio de poder. Estou fazendo vários eventos, que coisa maravilhosa. Mas e as almas perdidas? Onde estão? Eu estou falando da missiologia aqui, meus irmãos. O que estamos fazendo para os pecadores? Para aqueles que não querem Cristo. É para esses que estou falando. Que nós temos que ir. Nós temos que pregar para quem não é crente. Para aquele que nunca ouviu falar de Cristo, ou que já ouviu e que não aceitou, ou que está afastado dos caminhos do Senhor. É para esses. Mas nós estagnamos como a igreja de Jerusalém. Será que precisa? Nós já estamos recebendo avivamento. Nós já estamos recebendo avivamento como a igreja primitiva. Irmãos, eu estou aqui ensinando para crentes que têm dons espirituais aí. Você tem dons espirituais e ministeriais aí. Você tem, a senhora tem, o senhor tem. Nós somos de igrejas locais que tanto as nossas lideranças quanto os nossos crentes são cheios de unção e de poder. Que coisa maravilhosa. Trabalham muito bem no templo local. Mas e lá fora? Não estamos trabalhando como se deveria. Eu tenho um amigo em particular, não cito o nome dele por ética, que ele não gosta de ficar preso dentro de templo. Ele está certo. Não está tão errado, não. Agora, isso não quer dizer que nós não temos que ter uma igreja local, o seu pastor, o seu líder. Você deve obediência ao seu pastor local, à sua liderança local. Você deve trabalhar no seu departamento local. Eu vou dar um exemplo disso. Diácono Estevão e Diácono Filipe. Eles eram diáconos locais da igreja primitiva em Jerusalém. Mas nos seus tempos, que ele não estava ministrando como diácono na igreja local, eles estavam nas ruas. Filipe foi parar em Samaria. Estevão estava voando nos valados de Jerusalém. No momento que não tiver o culto local, que não tiver as obrigações locais da sua chamada ministerial local, tu deves cumprir o ídolo de Jesus. Eu vou fazer um desafio aqui, para os internautas aqui. Eu vou fazer um desafio. Assim diz o Espírito Santo. Esse é o desafio do Espírito Santo. Se você crê, diga glória a Deus, fala alguma coisa. Mostre que você está vivo. Quem está aí? Será que você pode suportar essas revelações? Essas verdades? Meus irmãos, vou falar uma coisa. Como pastor, eu faço de tudo para agradar as ovelhas que estão sob meus cuidados. Porque eu não sou dono de ovelha nenhuma, mas faço de tudo para agradar. Como pregador, como orador, eu faço de tudo para agradar o auditório que está me ouvindo. Mas como profeta, meu irmão, só agrada a Deus. Não agrada ninguém, só agrada a Deus. E o que tiver de falar, eu falo. Tiver de ministrar, eu ministro. E essas verdades devem ser ditas. Essas verdades devem ser ditas. O desafio do Espírito Santo é esse aqui essa noite. Esse ano nós já estamos terminando o 3º mês desse ano. Eu não vou nem falar quantas pessoas você conseguiu ganhar para Cristo. Eu vou te fazer o desafio, a pergunta vai ficar no seu coração, você não tem que responder nada. É você e o Espírito Santo. Quantas pessoas não crentes, não vem com esse negócio de evangelizar crente, não crentes, você já evangelizou nesses 3 meses? A pergunta é essa, fica aí. Segunda, dentro de um desafio, olha aí, primeira pergunta que eu fiz. Quantas pessoas tu evangelizou? Já. Nesses 3 meses. Segundo, o desafio é esse, do Espírito Santo. Assim diz o Senhor. Você tem um compromisso de, a partir de hoje, evangelizar e falar de Jesus, orar a Deus, jejuar e pedir estratégia para evangelizar o seu vizinho, o seu amigo, o seu parente, o seu colega de trabalho que não é crente. Pode suportar isso? Você pode suportar isso? Onde você mora? Você já foi na sua rua? Já foi de porta em porta na casa dos que não são crentes?
Posso te falar porque eu já fiz. Posso te falar que eu já fiz. Esse é o desafio. Esse é o desafio do Espírito Santo. Vamos lá, vamos terminar. Então, 2.7 na página 15, princípios gerais de missões. Missão é tão antiga, lá no rodapé da página, no finalzinho da página de número 15. Vamos fechando aqui. Missão é tão antiga quanto a existência do homem. Missão nasceu no coração de Deus. Missão nasceu no Éden. Missão nasceu no amor de Deus. Aí 1 João, Epístola Geral, capítulo 4, verso 16, Deus é amor. Viu? Missionário Davi Miranda estava errado, não. Deus não tem amor, Deus é amor. Na página 16, João 3,16, o textuário das missões, textuário do amor de Deus, João 3,16, Deus nos ama, Deus amou o mundo de tal maneira. Salmos de número 42, a estrofe desse cântico 1 e 2, Deus nos ama porque é sustentador de tudo e de todas as coisas. Gênesis capítulo 1 e capítulo 2, Deus nos ama porque é criador. A letra A da página 16 diz: a origem de missões. O Jardim do Éden foi o palco da criação, da tentação, da queda do homem, vergonha e separação do homem, do juízo de Deus. Mas o Éden também foi o palco de missões. Aí você poderia perguntar: poxa, pastor, o senhor citou aí que a origem de missões no Jardim do Éden foi o palco da criação de Deus, da tentação do homem. Isso está de Gênesis capítulo 1 até o capítulo 3, até o versículo de número 23 do capítulo 3. Da queda do homem, da vergonha e separação do homem, da humanidade, porque Adão significa humanidade, e do juízo de Deus para o homem e também para o planeta Terra e para o anjo caído. Mas também, no Éden, nós temos o palco das missões. Gênesis 3, versículo 15. Quem se lembra o que está escrito lá? Quem se lembra o que está escrito em Gênesis 3,15? Escreve aí somente uma parte do versículo. Eu quero que escreve, gente. Agora eu estou assim, agora você tem que escrever. Na aula não termina. Escreve aí. Vamos lá. Gênesis 3,15. Dá glória a Deus, dá aleluia. Fala alguma coisa, desperta. Tá vivo? Gênesis 3,15. Missões. Gente, princípio. Princípio. Gênesis é princípio. Tudo que estava no princípio decorre para a Bíblia inteira. Isso é uma lei da hermenêutica, da interpretação da Bíblia. A primeira menção. Primeira menção é um título da hermenêutica. Isso, diácono Isaías. O Senhor disse que colocaria inimizade entre quem e quem. Vá? Outro pode escrever. Cada um pode escrever uma parte do versículo. Ou vocês não lembram? Gênesis 3,15. Se não lembra, abre a Bíblia. Também é um dos textuários. Aí está a primeira menção de missões da encarnação de Cristo na Bíblia. São mistérios dentro do livro de Gênesis. São mistérios. Entre o homem e a mulher. Entre quem? Você quem? Satanás. Isso, a serpente. Isso. Agora, vamos falar que essa serpente aí é Satanás, ok? Muito bem. Vai multiplicar o que, Glória? Vamos lá. Nós estamos terminando. Gênesis 3,15. Para adiantar, eu vou ajudar vocês, mas vão se preparando que nas próximas lições vocês vão ter que citar. Repetir muitas das vezes. Por que é importante repetir, pastor? Isso é uma área da aprendizagem. Quando você repete, você consegue memorizar mais fácil. Quando você escreve, você consegue ajudar o seu companheiro, sua companheira, a memorizar o assunto. Gênesis 3,15. Eu vou ler, eu gosto de ler. Já li tantas vezes, mas gosto de ler. E porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua semente e a sua semente. Esta te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Aqui é uma profecia. Dentro de um texto histórico, fechei minha Bíblia, hein? Tô terminando. Dentro de um texto histórico, Deus coloca um texto escatológico. Isso aí. Então, haveria uma inimizade.
Mas essa inimizade, vamos sair do âmbito físico, vamos levar para o âmbito espiritual. Essa serpente, simbolicamente, espiritualmente, Satanás. E a semente, veja que não está no plural as sementes, está no singular. Porque as sementes da mulher são todos os homens. A semente da mulher é Jesus o Cristo. Pega a revelação. Repetindo, a gramática está certa. Singular, semente, Jesus Cristo. As sementes, plural, são todos os homens, que são filhos de Eva. Mas existia um filho de Eva, a semente única, que esmagaria a cabeça da serpente. Que serpente é essa? Satanás, espiritualmente falando. Então aí está, aonde houve a queda, onde houve a tentação, onde houve a martirologia, o erro, aonde houve a vergonha, o juízo de Deus contra o homem e a humanidade por causa da queda, Deus levanta então as missões. Então Deus prediz o conflito espiritual entre a semente da mulher, que é Jesus Cristo, e a semente da serpente, simbolizada por Satanás. E Deus também prediz a vitória final de Deus e do povo de Deus contra Satanás e o mal. Irmãos, nós somos o único povo da terra, eu quero fechar aqui, nós somos o único povo da terra nesse modo, quero fechar, que conhecemos verdadeiramente o futuro. O crente que não examina as Escrituras, eu não estou falando para ler a Bíblia como se fosse uma revista ou um jornal. A Bíblia é a palavra de Deus, ela não apenas contém, ela é a palavra de Deus. Por isso tem que jejuar, orar, viver com a vida no altar para ser discípulo, porque Deus não revela a sua palavra, os mistérios do reino à multidão. Vou repetir. Deus não revela os mistérios do reino à multidão. Deus só revela os mistérios do reino a discípulos. Porque quando ele tinha que revelar os mistérios, os significados das parábolas, ele chamava os discípulos em particular e revelava. Mas não falava diante da multidão. É só para discípulo. Se você é discípulo, você estuda a Escritura, ora, jejua, tem a vida no altar, mas tem que dar muito glória a Deus. Dá muito glória a Deus. A Bíblia fala de um homem, de um rei, que morreu comido de bicho porque não deu glória a Deus. Então, irmão, não seja comida de bicho. Dá glória a Deus. Então, ao mesmo tempo que a Bíblia mostra a queda do homem, a desolação humana, Satanás parecia que estava imperando, a mesma palavra de Deus, glória a Deus, mostra e prediz e confirma a vitória final de Deus e do seu povo, que é a igreja, sobre Satanás e seus demônios. João capítulo 12, verso 33, Atos 26, 18, Romanos 16, 20. Ora, irmãos, essa promessa de 3 de Gênesis, versículo 15, é chamada de promessa messiânica. Aqui está a origem das missões. Aqui está o segredo de tudo, Gênesis 3,15. Daí você pode começar a estudar. Na próxima aula eu vou dar um segredo que existe em Gênesis capítulo 1 para vocês. No capítulo 1, versículo 1 a 3. Gênesis capítulo 1, versículo 1, versículo 2, versículo 3. Lá estão as primeiras menções também de missões, igual Gênesis 3,15. Está lá. E por último, a extensão do plano de missões. Deixa eu ajeitar aqui meu crachá, diretor acadêmico. O ponto culminante do plano salvífico e de redenção é a morte vicária, substituta. Vicária significa substituta de Cristo. E a extensão deste plano é a grande comissão que é a igreja, a responsabilidade de toda a igreja. É uma grande comissão que Deus levantou. Todos os crentes, independente do seu cargo ministerial, todos os crentes. Após sua ressurreição, Jesus comissionou seus discípulos e a nós também no tempo atual, tempo odierno, a continuar a propagação do Evangelho. João capítulo 20, versos 19 e 23. Isto é a grande comissão. Começou lá em Atos dos Apóstolos. Mas deixa eu só fechar, como diz o bom nordestino no Brasil, deixa eu amarrar bem aqui. Eu quero amarrar bem a doutrina. Deixa eu amarrar bem a doutrina. Não vamos fazer como a igreja primitiva, copiando o exemplo de Israel sendo centrípeta, ficando parado, estagnado, sendo cheio de unção e de poder e ficando parado. Vamos ser centrífuga. Vamos sair para fora. Vamos avançar. Já viu uma panela de pressão? Ela se enche, você tem que soltar, senão ela explode. Pneuma. Pneumatologia é uma matéria da teologia sistemática sobre o ensino do Espírito Santo. Ou seja, pneuma vem de pneu, vem de cheio. Se você está cheio, se você não deixar escapar um pouco disso, você explode.
Isso é chamado para fora. Eclésia, significado da palavra igreja no Novo Testamento. Tirados, chamados para fora. Nós não somos chamados para dentro, somos chamados para ir para fora. Portanto, ide, pregai o evangelho, ensinai a todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Meus irmãos, chegamos ao final. Quero dizer aos irmãos que nós, na página 17, sempre no final de cada módulo, esse é o segundo módulo, nós temos o testando seu conhecimento. Eu quero ainda pedir aos irmãos para não fazer esses testes, ok? Porque nós vamos fazer esses testes em sala de aula, se Deus quiser, assim que voltar às aulas presenciais, em nome de Jesus. Na próxima segunda-feira, se o Espírito Santo assim permitir, se Jesus não voltar, nós vamos estar estudando o módulo de número 3, História de Missões. Esse módulo de número 3 ele vai ser mais extensivo, ok, irmãos? Que vai falar de partes históricas. Talvez nós vamos ocupar aí umas 2 ou 3 aulas, no mínimo, para aplicar esse módulo de número 3 aqui. Então, dê glórias a Deus, diga aleluia. Eu quero agradecer aqui a presença de cada irmão, cada amigo, cada aluno que está presente. O meu sobrinho, Hudson Esperidião. Tem Timóteo aí, meu filho. Tá? Tem o meu sobrenome aí no C. Tá? Os nossos alunos, todos os nossos alunos. Também a nossa diretoria da nossa Faetade, pastor Genildo Santos. A irmã Kaline, que é da direção administrativa. Deus abençoe. Glória a Deus. Deus abençoe também os nossos irmãos. Nós temos mais irmãos aqui que participou conosco. Acho que é Josué. Nosso irmão Josué eu tinha visto aqui. Irmão Josué que participou conosco. Josué Moreira. Deus seja louvado pela sua vida, viu, meu irmão? Continue conosco todas as segundas-feiras. Bispo Flávio, que é o vice-presidente da nossa igreja, que também está assistindo. Deus abençoe. Outros irmãos que talvez não estão aparecendo aqui na live, ok? Que não fizeram nenhum comentário, mas recebeu o compartilhamento. E você que compartilhou, é importante que compartilhe para que outros também recebam. Nossa irmã Meire Gleivia, tá? Nossa amada irmã e sua família, Deus abençoe. Em o nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, meus irmãos? Vamos aqui, eu quero agradecer a oportunidade que o Espírito Santo nos concede. E nesse momento, nós vamos estar orando ao nosso Deus, agradecidos assim por mais esta aula. Amém? Oremos. Senhor nosso Deus e Pai, nós queremos te louvar, te engrandecer pela oportunidade que o teu Espírito nos concede. Ó Santo Espírito, amigo de tantos anos, obrigado por uma outra vez nos revelar a sua palavra. Deus, que nós tenhamos o coração sempre contrito a Ti, compungido diante do Senhor e humilde diante de Ti, e glórias sejam dadas ao Seu nome para todos sempre. Senhor, que cada um de nós saiamos dessa sala, Senhor, virtual, convictos de que o Teu Espírito nos incentiva e nos orienta a sairmos para pregar o Evangelho. Mas que estejamos, Senhor, debaixo da Sua proteção, debaixo da Sua direção, Senhor. Sejamos cheios do Seu Espírito, para que possamos, Senhor, pregar o Evangelho a toda criatura. Mas que nós venhamos, Espírito de Deus, cumprir constantemente a Tua palavra. Senhor, abençoa cada um, Senhor, que assistiu, que está assistindo essa live. Em o nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Deus abençoe. Amém, pastor Genildo. Agradecendo aí a nossa irmã missionária Kaline. Deus abençoe em o nome do Senhor Jesus. A paz do Senhor, uma boa noite para todos, uma boa semana. Que Deus te abençoe você e sua casa. Eu profetizo toda sorte de bênção sobre a sua vida em o nome de Jesus. Amém.